E aí, tudo bem? Eu tô aqui em casa e eu espero que você também esteja na sua. Bom, como a gente tá aqui, tem muita coisa legal para assistir na televisão. Eu tenho 3 sugestões de excelentes filmes para você assistir. Um deles é o Benzinho, um filme brasileiro, sensível e muito tocante. Esse é direito, meu batom. Tô bonita, Fernando? Só os cílios, que tamanho, menino? Meu cílio? A segunda dica é um clássico que não envelhece nunca e deixa a gente tenso até hoje. Os Pássaros, do Alfred Hitchcock. I want you to go as quietly as possible. Do not make a sound until I tell you to run. Then run as quickly as you can. Now, does everybody understand? Yes, all right, John, you lead the way. Mas se você quer se divertir com um filme que é puro entretenimento de qualidade, a sugestão é Alita, Anjo de Combate. Eu desafio qualquer um nessa sala. Mas se eu ganhar, vocês lutam ao meu lado. Mas sabe o que esses 3 filmes têm em comum? Todos eles estão disponíveis na plataforma do Telecine. Junto com mais de 2.000 opções para você assistir. Tudo isso com o primeiro mês de assinatura totalmente grátis. Então você não precisa mais esperar. Acesse telecineplay.com.br e fique em casa com o Telecine. Em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 363. Eu sou Rafael Arinelli e em tempos de pandemia a nostalgia foi quem ganhou força. Aqui é o Henrique Risato e tem tanta opção de filme antigo que eu tô sentindo saudade de filmes que eu nunca assisti. Aqui é Pedro Amaro e quem nasceu pra ser Shyamalan nunca vai ser Hitchcock. Oh! Já chegou Aí, dando uma né? cutucada. O cara chegou ontem e acha que é quem, né? Essa foi boa, essa foi boa. Eu sou Daniel Cury e eu tenho ódio de 2 tipos de pessoa. Quem torce nariz pra comida e quem torce nariz pra filme antigo. Olha, o Dani já tá começando aí. a colocar os rótulos. É, aquelas pessoinhas que... Sabe aquela pessoa que vai no restaurante e fica assim... Ai, que nojo, é couve. Sabe? Nossa, eu tenho vontade de socar a cabeça. Ai, vem alho. Vem alho nesse macarrão óleo e alho. Aí o arroz tá por baixo do feijão. Sabe essas coisas, tipo, ou então pega, sei lá, uma salada e fica tirando tipo, aquelas folhinhas específicas, tipo, sabe assim, só o alho por hora, ela fica separando. Porra, mano, você não vai sentir o gosto. Até porque o Daniel era o cara que comia as folhinhas de alface que vinha junto com a porção de batata frita, né? Sim, eu como... Não recusa nada. Não, eu confesso que eu sou o único pobre fresco que existe, eu acho. Porque eu sou essa pessoa que cata tudo de comida. Então, mas é porque assim, sei lá, eu sou do tipo que come até o que eu não gosto, entendeu? Tipo, eu detesto melão, mas se você fala assim, olha, tem melão aqui, eu vou comer, entendeu? Sem gostar, mas eu vou comer. O Dani se daria bem no poço, né? Já sabemos disso. Ele ficaria lá um bom tempo. No limite. No limite. Largados pelados. Big Brother, A Fazenda, né, Dani? Você tá aí. Nossa, tô lá. Se quiser, só pagando bem, vamos lá. Muito bem, meus amigos, estamos aqui reunidos nesse podcast Cinemação 363 para bater um papo hoje mais aberto, né? Vamos discutir aí a nossa relação com filmes antigos, filmes novos, vamos falar um pouco sobre essa questão até que o Dani trouxe, né? O preconceito por trás de filmes preto e branco, filmes mais antigos, pô, filme de 2, 3 anos atrás já tá ficando velho e tal, e tudo que envolve isso, né? Porque tem um hype em cima de filmes que estão chegando, todo o trabalho de marketing por trás disso, enfim, vamos bater um pouco desse papo aqui, discutir esse assunto, e para bater esse papo hoje, temos a presença aqui
do Pedro Amaro, que veio lá do canal Claquete, o Pedro que esteve aqui no nosso querido podcast de Bohemian Rhapsody, mas também esteve aqui em Creed 2, esteve aqui na biografia do Martin Scorsese. Pedro já presente no podcast Cinemação e faz sua estreia esse ano aqui com a gente, né, Pedro? Exatamente, eu tava na segunda divisão e agora acho que tô na primeira aí, tá? Agradeço o convite, adoro vocês. O Dani gravou com a gente recentemente, né? Ganhou o título de garoto mais bonito do podcast. Então, não é que você não seja, Rafael, bonito, você é muito bonito, tem uma barba muito maravilhosa, mas o Dan é o cara mais bonito do podcast. Não adianta, não dá. Quando concorre com o Dani, a gente sempre fica. O Dani acabou de mostrar aí que tá preparado até pro limite, mano. Então já era. Bom, Pedro, fala um pouco aí do seu canal, né? O que é o canal Claquete? Então, é um site que a gente fala de cinema e séries de TV. A gente tenta falar de tudo que nós gostamos, né? Falamos sobre o cinema sul-coreano, falamos de cinema brasileiro, mas também a gente fala de Star Wars, fala das coisas pop, a gente não tem muita distinção, mas também dos assuntos que a gente acha pertinente. Por exemplo, cinema e política deve se relacionar ou não? Enfim, a gente tenta trazer esses temas pro podcast. Nós fazemos textos também, e uma coisa que eu gosto muito também de produzir é o nosso canal no YouTube, onde nós analisamos técnicas de cinema, entendemos um pouco melhor como a fotografia funciona, como algumas construções de roteiro são feitas, e esse ano até a gente vai inserir uma nova forma de fazer vídeo, que são alguns vídeos ensaios voltados para elementos, carreiras, movimentos, enfim. O primeiro vídeo vai ser sobre o Sérgio Leone, na verdade sobre o real inimigo de Sérgio Leone. Não sei legal. Se quando esse podcast sair vai estar no ar, mas é isso. Falei demais aí. Pô, mas não. Sabe que eu falo demais aqui, que aqui eu me sinto em casa, cara. Vocês são meus amigos já. É isso que a gente precisa, porque ruim é aquele convidado que fala pouco. Então já fica até a dica aí pros próximos convidados. Falem bastante. É isso aí, Pedro, obrigado novamente pela sua presença aqui. E temos aqui também Henrique Risato, né? Esse ano tá mais presente, o Henrique tá se tornando cada vez mais um podcast, inclusive sendo o host do seu próprio podcast, né, Henriquinho? Exatamente, nada como um apocalipse zumbi, né, pra unir mais as pessoas, os podcasts. Como você disse, o último que eu participei até faz pouco tempo foi o 361, que a gente falou de 12 Homens e uma Sentença. Eu também tô, cada 2 sábados, a gente tá com o Geração M, podcast meu e do Xaxim, que dá pra vocês ouvirem aí nas plataformas e direto aqui do site do Cinemação. Muito bem, é isso aí. Vamos então bater esse papo aqui, né, sobre filmes antigos, filmes novos, vamos discutir um pouco esse assunto logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. Eu começo. Agora no Repercussão. Hora de ler, né, aqueles comentários deliciosos que chegaram durante a semana aqui pra gente, né? Lembrando que se você quer participar dessa discussão, se você quer falar, né, o que você acha sobre filmes novos, filmes antigos, clássicos, filmes cult e tal, enfim, tudo que a gente vai discutir hoje aqui, fica o convite para você escrever pra gente aí no contato@cinemação.com. Você escrevendo lá, esse comentário vem direto aqui para mim e pro Dani, a gente seleciona eles aqui e aí a gente lê para vocês e começa uma nova discussão, né? Toda discussão não para porque vocês estão falando e colocando a opinião de vocês. Não quer mandar comentário? Não tem problema. Você pode acessar o cinemação.com, você vai ajudar a gente porque você vai dar um page view, né, pra gente, então isso já é bom. E aí você chegando lá dentro do nosso site, todos os posts têm uma área de comentário lá. Então você pode comentar em posts que a galera tá escrevendo, no post desse podcast e tal, porque isso ajuda também a gente fica sabendo se a gente tá acertando, se a gente não tá acertando, se os textos estão sendo bons, se não estão e tal. Então é muito legal quando vocês interagem com a gente. Para vocês terem uma ideia, tem ali um artigo novo, né, que o Dani publicou, que é o A Onda, Pensamentos sobre Autocracia e Fanatismo. O Dani fez esse artigo muito bacana. Temos também lá dicas de filmes
O Bruno Sork, né, tá fazendo lá uma espécie de entrevista, de bate-papo ali com alguns dos autores do Cinemação, e dessa vez foi com o Henrique, que está participando aqui, e o Henrique indicou alguns filmes. Temos também a crítica do filme Sérgio, que está na Netflix. Temos outro artigo lá do Braulio Giordano, e ele falou sobre o medo de morrer e o streaming em tempos de pandemia. Muito bacana esse artigo também, então tem muita coisa bacana. Se você quer acompanhar a gente, né, aqui do podcast, você só quer ouvir podcast, não tem problema, é muito bem-vindo, e você pode acompanhar a gente no iTunes, em qualquer aplicativo, né, de podcast do Android, da Apple e tal. Estamos também no SoundCloud, no Deezer, no Spotify, no Google Podcast, enfim, em todos os agregadores de podcast. É só procurar sempre por Cinemação. Lembrando que você também pode ser um patrão ou uma patroa do Cinemação. A gente fica muito feliz quando a gente recebe novos patrões, novas patroas, novos padrinhos e madrinhas, que são pessoas que contribuem mensalmente com o Cinemação. Significa que você precisa gastar todo o seu dinheiro, pegar, né, aquela verba mensal, separar para o Cinemação? Não, a gente aceita patrões e patroas a partir de R$1 por mês. R$1, $1 lá no Patreon, R$1 no Padrim, no Apoia-se. É só você entrar em cinemação.com/contribua ou clicar no botão contribua lá no cinemação.com, escolher uma plataforma e contribuir com a gente mensalmente. Todo ano a gente manda presente para os nossos patrões, então você vai receber um presentinho, todo final de ano mais ou menos, e você ainda vai fazer parte dos nossos grupos no WhatsApp, no Facebook e debater com a galera. Tem uma galera muito legal que já é padrinho ou madrinha do Cinemação. Então, seja um padrinho ou uma madrinha do Cinemação, é só contribuir com a gente e você vai ajudar esse podcast a ser ainda melhor e a nossa plataforma a crescer ainda mais. E chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários, mandaram seus comentários aqui pra gente. Gente, muito legal, a gente tá recebendo vários comentários bacanas, então continue escrevendo pra gente, é realmente muito bacana. E o Vitor Castilho mandou um comentário direto lá pro Henrique, o Henrique que participou lá do podcast 361, né, 12 Homens e uma Sentença, e aí o Vitor, que é amigo do Henrique, mandou um comentário pra ele. Eu achei tão legal que eu falei pro Henrique, manda pra mim que eu quero ler lá no podcast. Daí o Henrique mandou, e ele falou o seguinte: bom dia, terminamos de ouvir o Cinemação sobre 12 Homens e uma Sentença, gostamos da participação do Henrique e aproveitamos para rever o filme, parabéns. Já que estávamos com o Telecine grátis por 30 dias, assistimos um filme por dia, alguns que o próprio Henrique nos recomendou. Olha aí, Dani, a ótima oportunidade essa mesmo, hein? Pega o Telecine por 30 dias e fica assistindo um filme por dia. São 30 filmes que você tem, assim, do nada. Eu achei excelente, ótima ideia, e ele viu um monte de filme super legal mesmo. Super legal. E aí o Henrique recomendou algumas coisas pra ele, e ele foi colocando do lado, né, se ele gostou, se ele não gostou e tal. Então, por exemplo, ele falou assim, ó, Pantera Negra, não gostei. Homem-Formiga e a Vespa, gostei. Blade Runner novo, gostei. Aquários, amei. Bacurau, amei. O Poço, gostei. Bohemian Rhapsody, gostei. 007, amei. Aí ele foi fazendo uma série ali de filmes que ele foi mostrando o que ele gostou, não gostou, o que ele amou e tal, enfim, vários filmes. É isso aí, então, esse foi o comentário do Vitor, cara, achei muito legal. E Vitor, faz o exercício depois, acessa o cinemação.com, escreve direto pra gente aqui, ó, de repente a gente já pega seu comentário e já lê aqui, né, Dani? Exatamente, é só mandar pra gente que a gente adora receber esses comentários, né? Eu tenho um aqui super legal do Alexandre Rodrigues Assunção, que é comentador oficial do Cinemação, ele sempre comenta, e ele falou lá no 362, o último podcast, sobre a biografia do Denzel Washington. Eu vou ler quase todo o comentário dele, com alguns momentos só para deixar ele um pouquinho mais fluido aqui, mas ele comentou o seguinte: Denzel Washington é um daqueles atores que possuem um notável currículo de filmes. Vou poupar as linhas aqui e evitar a redundância de falar sobre ele ser um bom ator, etc. Como eu sou leigo e com essa limitação só posso comentar a impressão que os filmes causam em mim como espectador, no caso do Denzel, a lista de filmes é meio extensa. Eu vou fazer uma coisa diferente, vou comentar 2 filmes que têm a presença dele, não como ator secundário, né, e fazem sentir o seu carisma como ator, o diferencial necessário para gostar do filme e apreciar sua presença na tela. O primeiro é Maré Vermelha, em que o personagem do Denzel Washington, né, o tenente Ron Hunter,
bate de frente com um capitão experiente, o Frank Ramsey, interpretado pelo excelente Gene Hackman. O segundo, também dirigido pelo falecido Tony Scott, é o Incontrolável, de 2010, onde uma história meio batida de gênero filme catástrofe do trem descontrolado ganha contornos dramáticos e tensão bem construída quando um maquinista, o Frank, vivido pelo Denzel, prestes a se aposentar, se envolve numa operação de parar o trem desgovernado justamente com um novato, interpretado pelo Chris Pine. Nesses tempos de quarentena, vale dar um review nesses filmes populares que foram mencionados pelo podcast e se empolgar com o trabalho de um ator que não ficou apenas reservado aos filmes de arte, mas também emprestou seu talento para engrandecer gêneros de filmes que seriam facilmente esquecidos, mas que foram elevados a outro patamar graças à contribuição de Denzel Washington. Vida longa e muitos filmes a ele. Adorei esse comentário do Alexandre. Demais. Sensacional. Tô tão feliz que tô pensando que de repente no próximo, mais pra frente, e aí depois de falar do Denzel Washington, a gente pode falar sobre o primo brasileiro do Denzel Washington, compadre. Bom, meus amigos, geralmente quando a gente vai lá, faz a nossa inscrição, a gente vai lá e faz aquele plano, aquela assinatura em Netflix, em Telecine, em HBO Go, em tantas plataformas aí, a gente geralmente se depara com um catálogo gigantesco de filmes, né? A Telecine, por exemplo, tem falado aí que tá com mais de 2.000 filmes lá em cartaz e isso chama bastante atenção porque, cara, quem consegue assistir tanta coisa, tanta variedade, né? Aí é filme clássico, é comédia, é filme atual, é lançamento, é série, é muita coisa pra gente ver. E é óbvio que muitas vezes quando a gente vai assistir um filme, a gente é tomado justamente por opiniões, né? Hoje em dia, ainda mais com pandemia, com a galera conectada em rede social, a gente fica escutando a opinião dos outros. Então sai um filme novo, a galera vai lá, já comenta, já fala se é bom, se é ruim, não sei o que e tal. E isso meio que vai te guiando ali naquele momento da escolha. Agora, muitas vezes durante esse percurso, os clássicos eles acabam ficando um pouco de lado, justamente porque os lançamentos eles vão tomando conta, né, do noticiário em geral, da opinião das pessoas e tal. E os clássicos eles acabam tendo uma rotatividade pequena de notícias. Então eu queria começar com essa reflexão aqui com vocês, justamente sobre esse lance, né? Vocês acham que os clássicos eles têm um tempo de vida limitado ali? Ou quando a gente fala em clássico, a gente está falando de uma categoria de filme que ela resiste ao tempo? Cara, eu acho que depende do tipo de clássico. Por exemplo, tem clássicos assim como E o Vento Levou, Casablanca, que são filmes antigos, clássicos, e que não são tão acessíveis para o público em geral, porque você tem que procurar em alguma plataforma de streaming, ou você tem que ter o DVD desse filme, ele não está sempre passando na televisão, mesmo na TV aberta, quanto na TV por assinatura, por exemplo. E tem outros clássicos que não são tão antigos e vira e mexe, ele tá passando na TV, entendeu? Tanto na TV aberta, TV fechada, por exemplo. Os famosos jovens clássicos. Jovens clássicos. Por exemplo, a trilogia lá do De Volta para o Futuro. São filmes lá da década de 80 e vira e mexe tá passando, né? E tem vários outros filmes assim que também antigos, até mais antigos, mas que vira e mexe tá passando na TV. Então a gente tem mais acesso a eles. Então acho que tem os clássicos obscuros e os clássicos que ainda estão aí numa superfície de... que não é tão difícil você conseguir assistir. Por exemplo, vira e mexe tá precisando num telecine cult, por exemplo. E esses outros, eles precisam muito, assim, do interesse da pessoa que já é interessada por cinema, né? Quem é interessado por cinema vai procurar um clássico aqui, um clássico ali e tudo mais. No máximo vai se perder diante de tanta coisa, tanta opção. Mas quem assiste filme
simplesmente como entretenimento, muitas vezes, quando vê alguma coisa muito antiga, meio que acha meio ruim, não gosta logo de cara, né? Isso que é um negócio que me irrita bastante, mas enfim. Mas eu entendo um pouco quem não tá acostumado. E aí é isso, tipo, a pessoa, se ela não for procurar, se ela não for atrás, esse filme não vai chegar, diferente do filme mais recente, ou do que tá no top 10 do streaming mostrando lá na capa, do lançamento no cinema, que no momento, até um momento interessante da gente fazer essa discussão, que é um momento que a gente não tem lançamento, né? Não tem filme chegando lá no cinema, então a gente pode se dar o luxo, inclusive, se abrir pra novidade, quem ainda não tá se acostumando a ver clássicos, de se abrir pra essa novidade, de se abrir pra essa opção, porque a pessoa vai estar procurando por mais filme pra consumir, e não tá chegando lá no cinema por conta da pandemia e tudo mais. Eu concordo com vocês dois, com o Dan e com o Henrique. Eu penso também que isso vai muito da pessoa, então eu acho que a gente precisa definir muito quem é essa pessoa que a gente tá falando, porque se é uma pessoa que é cinéfila, eu acho que esse papo é até bem definido. Os filmes não possuem um grau de validade, um tempo de validade. Existem filmes que a pessoa viu, existem filmes que a pessoa não viu. Uma pessoa que não é cinéfilo, que, deixando claro, ninguém precisa ser cinéfilo, tá? Ninguém precisa ver todos os filmes do mundo. A pessoa não tem muito dessa obrigação. Então, dessa pessoa, pelo menos da minha experiência, eu sei que a minha experiência não serve pra todo mundo, em via de regra, a pessoa tinha dificuldade de, quando ela já reconhecia alguns elementos antigos, por exemplo, aquela música daquele jazzinho abrindo, os filmes antigos tinham muito disso, de abrir do geral pro particular, né? Nessa cidade, nesse bairro, e vai focando na pessoa. Quando eu falo filmes antigos, eu tô colocando os anos 70 pra trás, tá? Anos 80 pra mim eu ainda vejo como filmes relativamente recentes. Então acho que vai muito da pessoa em si. Se a pessoa é um cinéfilo, tá só buscando entretenimento. Acho que não tem problema nenhum. Os dois podem coexistir. Mas eu acho que essa é uma questão muito ligado a eles, né? E também, mais uma vez, acho que isso que o Dan falou ilustra muito, né? Se a pessoa tá procurando só o entretenimento da semana, eu acho que ela tá focando muito no que ela já consome, de Netflix, lista que o youtuber cria, final explicado. Então, é um circo que a gente entra, que não sei se a gente vai entrar nessa questão, mas que eu acho que também tem a ver com o tema. Sim, e tem essa questão, porque assim, eu comecei falando de clássicos, mas eu acho que é uma questão que ela vai, obviamente, né, se fragmentar ao longo do tempo, porque tem gente que classifica clássicos de um jeito, como o Henrique falou, os jovens clássicos e tal. Aí eu fui atrás um pouco disso, sabe? Pô, o que é um clássico e tal? E aí existe também um pouco de confusão, porque tem filmes clássicos e tem filmes cult, por exemplo. Pô, o que é um filme cult e tal? Aí eu tava vendo a definição, né? O filme cult, ele vem do inglês e tal, e ele vem com aquela coisa de um clássico culto. Tem a ver com uma questão também que envolva a base de fã, uma galera que é devota, que é apaixonada. Né? Cultuado, exatamente. Nós tivemos um exemplo bem grande aí do O Artista, o filme lá daquele maluco que o James Franco interpretou. É um filme cult, mas é um filme muito ruim. The Room original. Exatamente. Isso, você vê que não tá ligado com qualidade do filme, né? Exatamente. Tem muito filme, aqueles filmes de horror, que a gente chama de filme B, né? Que às vezes alguns são bem ruins, no sentido de, em vários aspectos ruins, mas eles são interessantes em outros aspectos e aí são cultuados, né? Então, isso eu acho interessante, porque às vezes as pessoas podem confundir justamente questão de filme cult com um clássico, como se filme cult fosse filmes antigos, e na verdade não é exatamente isso. Filmes cult são isso, que tem essa característica, né? Eles acabam passando por um período de tempo, e aí ele tem na sua origem ali, eles são controversos, eles são mantidos vivos ali, muitas vezes por esses fãs devotos e tal. Então, quando esses filmes eles acabam sendo recuperados ou redescobertos e tal, eles acabam adquirindo os novos seguidores, décadas após décadas e tal, do seu lançamento original. Então, um filme cult, ele tem essa característica de ser cultuado, né, de ser um filme culto nesse sentido, né, um clássico de culto, né, vamos dizer assim. Aqui no Brasil não tem esse costume, mas nos Estados Unidos tem muitos cinemas ainda de rua, né?
não são aqueles cinemas de shopping center, e que sempre tá passando esses filmes cult. Por exemplo, o The Room, aquele... acho que é Rock Horror Picture Show. Sabe, assim, vira e mexe e passa. Às vezes até tem um episódio do The Big Bang Theory, nas primeiras temporadas, que ia ter uma maratona dos filmes do Planeta dos Macacos. Sim. Então, quer dizer, são filmes de décadas atrás e sempre passa e sempre vai a galera vai fantasiado, a galera vai pra assistir 10, 20 vezes o mesmo filme. Sim, mas você sabe que eu fui num negócio que teve no último Halloween, foi outubro de 2009, né? Então, enfim, tava em São Paulo e eu fui com o Cauê, que sempre grava com a gente. Tava tendo uma sequência de filmes do Pânico. Então teve o Pânico 1, 2 e 3. Não sei se teve, porque tem o 4 também, né? Não tem, teve um monte. Mas enfim, acho que era 1, 2 e 3 na sequência, entendeu? Só que aí você pagava, tinha acho que um pacote, não sei. O primeiro era de graça, você chegando lá na fila você conseguia entrar. E o 2 e o 3 você tinha que pagar o ingresso. Saía e entrava de novo, mas era tipo 10 minutinhos entre um filme e outro. E eu assisti o 2 só, tipo, eu não peguei um e cheguei pro 2. Enfim, foi super legal, assim, foi uma experiência legal, foi acho que no Cinesesc, lá em São Paulo, e é uma coisa que tem em alguns lugares, casas culturais e tal. Eu acho que essa é uma questão interessante, independente de ser no cinema, que é muito legal, né, num espaço cultural e tudo mais. Eu acho que uma coisa interessante da gente pensar é o seguinte: independente também de ser um clássico consagrado, um cult, um jovem clássico, independente da característica, do nome que a gente dá pro filme, eu acho que um ponto interessante da gente pensar é assim: a gente fica cheio de opção, né? Tá o tempo inteiro, em tempos normais, tá o tempo inteiro chegando filme no cinema e gente falando do novo lançamento, chegou o filme novo tal, filme novo Y, X, Y, Z, e você quer acompanhar, porque, né, se você gosta de cinema, você vai querer acompanhar os lançamentos. E junto com isso tem toda uma série de filmes que você não viu na vida, porque simplesmente não dá pra ver tudo, e aí você fica nessa coisa, fica pra onde eu vou e tal. E aí acho que é o momento que a gente tá, que, né, não tá tendo lançamento nos cinemas, é um momento também da gente refletir isso, do tipo assim, pra onde eu olho e como eu olho. Então, por exemplo, eu particularmente tô assistindo alguns filmes clássicos que eu meio que anotei, que eu vi uma indicação, ou que faz tempo que eu quero ver e não tinha conseguido ver e tudo mais, e tô aproveitando pra assistir. Recentemente eu vi alguns clássicos que numa frequência talvez um pouco maior do que eu tava vendo antes. Clássicos ou nem clássicos, antigos, né, pra mais ou pra menos. E eu acho que é isso, assim, e às vezes um caminho legal também de você definir pra onde você vai é por meio desses cineclubes, por meio de esses grupos, até grupo online, né, grupo que a pessoa indica um filme, daí todo mundo discute, ou então, no caso, a gente pode se pautar em podcast, né, então, com certeza teve muita gente que ouviu o nosso último podcast aqui do Cinemação sobre o 12 Homens e uma Sentença e foi lá assistir o filme pra poder ouvir o podcast, ou ouviu e foi rever o filme. Eu acho que esses são caminhos legais de se fazer pra você se guiar, né, em vez de ficar só naquela coisa... explicar o final. De explicar o final, ou ficar naquela coisa de tipo, ficar perdido e daí acaba ficando vendo só o que é novidade, entendeu? Concordo totalmente com você, Dan. Eu acho que eu penso que os criadores de conteúdo, então, quem trabalha com podcast ou em vídeo, tem um papel crucial nisso, porque a pessoa não tem a obrigação de, do nada, acordar, opa, vou ser um cinéfilo, opa, vou ver os clássicos. Acredito que quando a gente tem uma comunidade que fomenta isso, é muito mais interessante. E eu digo isso porque, vamos supor, eu reassisti o A Vila. Tem gente que adora esse filme. E já tinham pessoas que comentaram comigo que achavam muito interessante aquela questão, não sei se vocês já lembram disso, acredito que vocês já viram o filme, mas talvez não lembram, que o filme começa do ponto de vista do Joaquim Fênix e muda pra garotinha, né, pra filha do Howard lá. Aí muita gente fala, nossa, que bacana, eu achei que um protagonista era um, era outro. Poxa, legal, digno de Psicose, né? Psico o quê? Psicose, não conhece? Não conhece. Então, ela vai ter uma experiência muito mais interessante quando ela tem acesso a isso, porque os filmes estão toda hora citando outros filmes. E como os clássicos são clássicos, eles têm essa vantagem, né? De os filmes geralmente os diretores, realizadores estão olhando para eles. Então, eu acho que a gente precisa realmente que a nossa comunidade fomente isso. Eu entendo que nem sempre traz views, traz números tão grandes. Por exemplo, vai um cara que só fala de Netflix ou da estreia da semana, parar e falar, vamos falar de Chaplin. Geralmente cai, né, em termos de visualizações. Então, eu acho que o importante é isso, a gente pensar e fomentar uma comunidade de cinema mesmo. Eu acho legal que você falou do exemplo do Psicose,
que vem da bagagem das pessoas, as referências que ela tem. Então eu tô participando de uma brincadeirinha do Cine Topázio, que cada dia você posta sobre um filme dependendo do tema. E uma pessoa hoje, eu acabei de ver, que tem lá, o tema de hoje era, por exemplo, um filme que explodiu minha cabeça, assim, a maior reviravolta do cinema. E ela pôs do Sexto Sentido. E aí eu fiquei pensando, nossa, eu pensei no Psicose. E eu falei, caramba, como que a pessoa pensou no Sexto Sentido, mas não pensou no Psicose? E depois, automaticamente, eu pensei, às vezes ela nem conhece. Então é interessante isso que, como o Daniel mesmo falou, a pessoa não é obrigada e nem daria, nem é humanamente possível assistir todos os filmes que existem, porque existem milhares de filmes sendo produzidos e de todos os países do mundo. Mas se ela tiver então, a consciência, já é mais legal, né, Henrique? Exatamente. Então, por isso que eu acho legal da gente fazer essa definição, né? Porque a gente estava falando aqui de o filme cult e tal. Então, beleza, a gente já entendeu o que é isso. Mas o que é um filme clássico, né? Porque uma pessoa que nasceu em 2000, 2005, 2010, hoje ela pode olhar e falar assim, pra mim o Rei Leão lá, o desenho de 94 é um clássico já. E aí, quando você vai olhar historiograficamente pensando, né? O cinema clássico, segundo alguns estudiosos e tal, ele abrange um período que vai desde o nascimento do cinema, ou seja, lá em 1895, com os irmãos Lumière e tal, há 125 anos atrás, até o início do movimento neorrealista italiano, que é lá na década de 1940 e tal. E aí ele diz que muitos dos filmes dessa época, né, de 1940 e tal, ele vai pegar também uma fatia ali do que é chamado de a Era de Ouro de Hollywood, que era quando Hollywood estava começando a movimentar aquela máquina, né, que hoje a gente já entende como essa indústria, e que ela começou a criar essas obras que são obras esteticamente e narrativamente diferentes do cinema moderno como a gente entende hoje. E isso é um negócio que eu acho interessante, porque eu fui ver alguns professores falando sobre essa questão do cinema clássico, do cinema moderno e tal, e uma coisa que eles falam é que existe uma linha muito tênue ali entre cinema clássico e o cinema moderno, mas que a princípio, né, a primeira visão que a gente vai ter ali é que o cinema clássico, ele meio que ele mastiga a linguagem para o espectador, então ele torna a montagem do filme quase que invisível. Por quê? Porque ele foca muito na história, no ato de contar uma história, de criar uma fábula, de desenvolver algo ali que o espectador ele vai ser completamente tomado por aquela história. Então o cara ele não consegue identificar direito onde que estão os cortes e tal, a música entra para trazer toda a parte emotiva do filme e tal, ele meio que funciona quase que como uma coisa só. Rafa, é um exemplo que ajuda muito a gente a entender isso em termos de movimento de câmera, pra vocês terem uma ideia. Vamos supor, Hitchcock até fez isso, mas porque ele era o Hitchcock. Isso nunca era permitido por os outros. A câmera vem lá do céu e vai fechando no personagem, ou faz o contrário. O personagem caiu no chão, a câmera vai subindo, vai subindo, vai subindo. Isso no cinema clássico, esquece isso, tá? Tinha que ser um cara com muito poder de estúdio pra fazer isso. Por quê? Exato. A primeira coisa que eles pensavam era, peraí, quem tá olhando isso? Quem tá subindo? É o ponto de vista de quem isso você tá querendo mostrar? Não, mas é isso mesmo que você disse. É justamente esse ponto de vista do cinema clássico, ele acaba sendo uma coisa muito mais imersiva, né? O espectador, ele tem uma relação com o filme ali mais catártica e tal. Os personagens, eles não quebram a quarta parede, sabe? É uma coisa que o espectador tá ali e ele fica completamente imerso por aquilo. Mas como eu falei, isso é uma linha muito tênue, assim, porque hoje a gente pode pegar um filme do cinema, dito cinema moderno, que ele vai beber dessa fonte do cinema clássico, vai trazer essas técnicas pra dentro e vai te envolver como um belo cinema clássico, por exemplo. Mas esse conceito de clássico, ele
com certeza ele é sempre discutido, né? Principalmente no meio acadêmico. Sim. Porque assim, o legal de você ver no clássico é a criação de uma linguagem, né? Ou o início do uso de uma determinada estratégia que hoje é comum, né? Então, sei lá, tem o primeiro filme que teve cortes dramáticos, o primeiro filme que teve primeiro plano, o primeiro filme que teve, sei lá, o uso da música de tal maneira, ou o uso, enfim, da fotografia de outra maneira, o primeiro filme a cores, o primeiro filme, enfim, cada característica técnica ou de linguagem vai acrescentando, vai tornando esses filmes no grupo do clássico, de forma a depois essas estratégias serem usadas, né? Então essa coisa do discutir para onde a câmera tá olhando, e o Hitchcock foi um dos primeiros a fazer isso e tal, hoje, se eu fizer isso no meu filme, se uma pessoa for fazer um filme e fizer isso é super normal, porque já foi colocado antes, né? Mas, ao mesmo tempo, um baita cineasta hoje pode criar uma nova maneira de filmar, uma nova maneira, tipo de linguagem. Ao criar essa nova maneira, só daqui a um tempo alguém vai olhar para trás, entender que aquilo desencadeou uma série de mudanças e vai falar assim, aquele clássico de 2020, entendeu? Então mas é por isso que, assim, a transição do clássico pro moderno, ele não deve ser visto como algo que um substitui o outro, não é isso, né? Existe ali uma transição natural. Então a base do cinema moderno, ela é exatamente o cinema clássico, né? Só que ela começa a transcender determinados limites, então ele vai quebrando barreiras, ele vai remodulando, né, os cânones e tal. E um exemplo disso, que é um exemplo para quem gosta de estudar cinema e tal, que sabe muito bem, são justamente os cineastas da Nouvelle Vague, que embora eles fizessem parte de um movimento moderno, eles utilizavam e muito, né, eles acabavam se reconfigurando elementos ali do cinema clássico hollywoodiano e tal, e a gente foi vendo como eles foram se reutilizando. Então não é que um vai substituir o outro, tipo, peguei elementos aqui do clássico, tô fazendo um negócio totalmente diferente. Não, é uma transição, é uma coisa fluida. Claro. Algo que ilustra bastante isso é a frase do Scorsese, quando ele estava chegando a novela A Galera da Contracultura, e o Scorsese falou, a gente adora a Hollywood antiga, nós somos fãs, crescemos com esses filmes, só que a gente quer fazer filme do nosso sujeito. Então, existe de uma forma geral, o clássico são os filmes que marcam a sua época, para o bem ou para o mal. Sim, por exemplo, se a gente pensa o Tubarão do Spielberg, que é um filme bem legal, e é um clássico. Por quê? Porque ele inaugura os blockbusters, de certa forma, mata os realizadores dentro de uma indústria. Você tem o Star Wars, que também marcou época, como vocês também têm os filmes dos anos 60, que ainda são clássicos porque conseguiram ser inovadores dentro de linguagem, dentro de marketing, dentro de proposta de filme. Então você tem vários elementos aí que é uma discussão enorme. Mas de uma forma geral, quando um filme consegue marcar uma época dentro desses elementos que eu citei, geralmente ele vai vir em algum momento ser considerado como clássico. Exatamente. E aí entra numa coisa que eu acho que é importante da gente discutir aqui, indo já pro lado quase contrário do espectador mala, vamos dizer assim. Sabe aquele espectador que tipo assim, eu não vou pro cinema, não vejo esses filmes novos, esses filmes recentes são todos ruins, e eu só vejo os clássicos, só vejo filmes antigos, só vejo Nouvelle Vague, só vejo coisas muito maravilhosas. Ao mesmo tempo, eu acho que assim, tem um lado interessante de você se fixar nos clássicos, que é o quê? O filme que perdurou tanto tempo, ele é bom, via de regra, né? É muito difícil, os filmes ruins que foram produzidos na década de 20, 30, 40, 50, 60, né? Ninguém mais lembra deles, eles desapareceram. Só ficaram, de certa forma, via de regra, os filmes bons. Às vezes, fisicamente, eles desapareceram. Sim. Sim, às vezes fisicamente. Mas não necessariamente filme bom, né, Dani? Porque, por exemplo, os filmes cult, tá cheio de filme cult horrível que permaneceu. Mas eles são bons... mas eles são... Aí o filme cult a gente vai partir do pressuposto de que ele é bom para um público, bom para um tipo de objetivo, de coisa que você quer ver. O que eu tô dizendo é o seguinte, ao mesmo tempo em que tem esse lado legal de você fixar no clássico, que você vai meio que, de certa forma, garantir que todos os filmes que você vai ver vão ter uma boa qualidade, você, quando não assiste o que chega de novo, você não tá se abrindo para possibilidades, né? Porque assim, quando você tá
acompanhando os lançamentos, você vai ver muito filme ruim. Via de regra também. Aí você vê muito filme ruim, mas nesses filmes ruins, um deles vai ser um filme que você vai falar, nossa, eu vi um filme diferente, ou, eu vi esse novo diretor que tá surgindo, que daqui a 10 anos, 20 anos vai fazer um outro grande filme, mas que eu acompanhei desde o começo, entendeu? Isso que eu acho muito legal, assim, como que existe uma conversa entre você ver filmes antigos e você ver e acompanhar os filmes novos, entre você olhar para os filmes mais velhos e tal, entender, estudar a história do cinema e tal, e você acompanhar o que está sendo lançado agora, mesmo que venha com marketing junto, mesmo que você tenha que ver muito filme zoado, que é outro caminho, porque também é legal, é importante ver filme ruim, mas você vai acompanhar coisas. Eu sou muito feliz, eu tenho muito orgulho de gostar do Ryan Coogler antes dele fazer Pantera Negra, entendeu? Tipo assim, eu achava o Ryan Coogler um puta diretor no Fruitvale Station, entendeu? E daí veio o Creed, e aí eu fiquei, nossa, esse diretor é muito foda. E aí ele fez o Pantera Negra. Então ele tá num caminho de se tornar um grande diretor. Ainda talvez não seja, demore pra ele ter esse status, mas ele tá nesse caminho, e ele fez, de certa forma, acompanhando, e eu pude ver isso, entendeu? Você tem que tomar cuidado pra você não se tornar aquele cara chato, que daí quando vão falar do Ryan Coogler, vão falar assim, nossa, você viu esse diretor? Você vai falar, você não conhecia? Porque eu conheço ele desde talalá. Não, isso não, mas é legal você acompanhar isso. É que nem a galera que, por exemplo, Breaking Bad. Eu só comecei a assistir Breaking Bad, eu acho que depois que acabou, que quando entrou na Netflix. E tinha gente que já assistia desde o primeiro episódio, acompanhava semana a semana, aí acabava a temporada, ficava meses esperando. E tem muita gente que fala, não, essa série já era minha, depois que você é novo fã, você não entende. Não aconteceu comigo pessoalmente, mas eu tô ligado que acontece. É um comentário idiota, né? A pessoa que acha dono... Idiota. Mas eu confesso que eu já fui esse idiota, filme, sabe? Eu era assim com o Bong Joon-ho. Quando falaram Parasita, né? Aí eu falei, agora vocês querem gostar do Bong Joon-ho, né? Quando eu cheguei, isso aqui era tudo mato, tá? Exatamente. Mas é porque tem essa valorização do conhecimento também, né? Tipo, porra, parece que eu camelei pra chegar até aqui, porque eu assisti um monte de porcaria, e aí eu conheci agora esse diretor e tal. Ele ganhou o Oscar por minha causa. Porque eu incentivei esse cara e tal. Mas só pra dar um exemplo disso que o Dani tá falando, porque é interessante isso mesmo, porque olha só, se a gente for parar pra pensar lá pra trás, de novo, né, voltando pra história do cinema moderno, do cinema clássico e tal, muita gente diz que o cinema moderno, no modelo americano, ele surgiu com Cidadão Kane, do Orson Welles. Aí, olha que interessante, eles entendem isso porque até ali, que é um filme de 41 e tal, até ali os filmes tinham essa estética muito voltada para essa coisa, né, de abraçar o espectador. A ideia ali era uma coisa muito fechadinha, era uma coisa fantástica e tal. Então, assim, tinha todos aqueles elementos que eu falei do cinema clássico. No caso, quando chega Cidadão Kane para os cinemas, o Welles, ele traz algumas mudanças bruscas nesse filme. Como, por exemplo, ele vai trazer a profundidade de campo, que era uma coisa que as pessoas não tinham, era uma coisa tipo muito fechadinha, né, cenários fechados, construídos e tal. Só pra dizer, algumas técnicas já existiam. Exato. O Cidadão Kane, ele só eu entendi o que você quis dizer, né, mas só deixar claro, ele escancarou pro mundo. Isso, exatamente. Tem alguns filmes que já fizeram isso antes. O próprio John Wayne, o próprio John Ford já tinha feito algumas coisas, enfim. Então, mas é que ele engrandece. Uma coisa importante, isso mesmo. Importante pra narrativa, né? Pra criar aquela e junta uma série de técnicas em um filme só, porque você vai pegar exemplos, você vai ter vários exemplos de técnicas, que foi aquilo que eu falei, não é uma ruptura, né, do cinema clássico, nossa, vamos jogar tudo fora e tal. Não é isso. Mas essa questão da profundidade ele traz, ele começa também a fazer, né, o lance do plongé contra plongé,
G e tal. Ele faz aquelas elipses temporais muito radicais, né? Com uma narrativa toda fragmentada e tal. Tudo isso era uma coisa, tipo, nova naquele momento. A gente tá falando de um cinema de 41, que essas técnicas realmente já tinham sido inventadas e tal, mas elas estavam dentro de um formato X. E Cidadão Kane vem para trazer essas mesmas técnicas num formato Y. Só para ilustrar o que você falou, Rafael, tem uma cena que mostra muito isso, né? Que o El está falando, ele fala que, eu quero que o meu futuro, alguma coisa assim, seja igual essa lâmpada. Aí a câmera inclina um pouco para baixo, para dar um pouco de mais teto, para ele ficar maior. Aí ele pega e tira a câmera, e tira a lâmpada. Ou seja, não confia nesse cara. Exato. A linguagem, como você disse, o que era feito antes era meio que a moda boa, era só faziam pra mostrar que tinham, né? Exato. E o Wells, ele conseguiu construir isso de uma maneira orgânica. A risada maquiavélica, né? E aqui a gente começa a ver algumas características que vão ser marcantes pra modernidade, assim, que é justamente assim, pegar personagens e tornar esses personagens mais complexos, multifacetados, né? Tinha menos efeitos maniqueístas e tal, então tipo tinha, assim, a gente começa a ver uma mudança. E se a gente trouxer essa realidade do Cidadão Kane pra agora, que era isso que eu queria fazer, né, conectar isso com o que o Dani tinha falado, porque quando o Dani fala assim que, pô, se você vai lá, você tá vendo clássicos, tá vendo outros filmes, tá vendo filme ruim, você tá aberto pra tudo, é isso, cara, você vai ver assim, uma série de técnicas que já existem, mas de repente tem uma galera que tá trazendo um linguajar novo, que é uma coisa que de repente vai ser tendência pra frente e tal. E você vai vendo essa coisa se construir, né, ao longo do tempo e tal. Isso é muito legal. Eu acho que vai mudar o cinema daqui a alguns anos e que nem tá no cinema, mas tá na internet. O 3D. Não, é o TikTok. Essa linguagem que a galera tá fazendo, não vou nem entrar no debate tela vertical, horizontal, mas na questão assim, a galera tá fazendo umas coisas muito loucas. Tem um rapazinho que faz, acho que publica no Twitter também, é um cara que faz tipo umas piadinhas, sacadas e tal. Meu, quando essa galera que tá fazendo TikTok hoje, essa molecada que tá fazendo TikTok, alguns deles vão fazer cinema e vão vão fazer filmes, cara, vai rolar uma mudança muito louca, entendeu? Então é interessante isso. Ou assim, talvez a coisa mescle tanto que o cinema e o TikTok sejam a mesma coisa daqui a um tempo. Não sei, mas o que eu tô dizendo é uma forma da gente olhar pro presente e tentar ver o que estão fazendo hoje que pode mudar, entendeu? E eu acho que essa linguagem vai mudar, vai intervir muito no audiovisual daqui pra frente. Eu ia pedir pro Dani explicar melhor isso, porque a única coisa que eu sei desse TikTok parece que é pessoas dublando frases de filmes ou frases de memes na internet. Tem de tudo, a galera faz receita, eu também não tenho TikTok, eu nunca fiz e tal. A galera faz tipo umas montagens, é possível fazer um monte de montagem, você consegue tipo mostrar uma receita razoavelmente complexa em tipo 10 segundos, assim, tipo, mostra tudo e edita tudo rápido. A galera faz tipo umas brincadeiras assim de ficar dançando, várias dancinhas, aí você vai fazendo uns cortes e você tem tipo uma graça, o timing cômico tá nos cortes, entendeu? A galera tá praticando isso na tela vertical, no aplicativo, e isso assim, isso vai mudar, isso vai fazer com que a forma de olhar pro cinema, a forma de olhar pros filmes, a forma de fazer audiovisual vai se transformar ao longo do tempo. Só pro Henrique entender, né, assim como outros ouvintes às vezes não entendem, o TikTok, ele surgiu justamente com esse negócio, tipo do Snapchat, né, o Stories do Instagram e tal. É a mesma pegada. Certo. O que ele é? Ele é um aplicativo, né, de mídia, e ele cria e compartilha esses vídeos curtos. Então, através desse aplicativo que você coloca no seu celular, Android, Apple e tal, o usuário ele consegue criar esses vídeos curtos de até 60 segundos, né? E
aí ele ficou justamente muito conhecido, porque daí os usuários começam a criar esses vídeos curtos, ele tem uma série de funcionalidades ali, e aí um usuário começa a criar desafios pro outro e tal, porque como ele é muito fácil de filmar, editar, publicar, ele foi meio que viralizando, entendeu? Então a galera foi fazendo isso, foi criando dublagem, foi, sei lá, fazendo montagens ali e tal, então ele meio que foi se viralizando por conta disso. E aí tem esse formato, né, um formato geralmente em pé, que a galera grava, né, o celular fica em pé, usa o aplicativo, e ele também, o pessoal depois pega esses vídeos e aí começa a divulgar eles em outras redes sociais, então depois sai em Twitter, sai em Facebook e tal, e sempre com a marquinha do TikTok lá. Por isso que eu sei, Henrique, porque eu tenho Twitter, você fica me zoando, mas você não sabe das coisas porque você não usa Twitter, não tem Twitter. Você sabe que vocês estão falando dessas novas tecnologias, e eu lembrei até daquele filme que vocês gravaram até no passado, aquele Buscando. Uhum. Olha que inovação interessante, o filme inteiro ele basicamente se passa por meio de telas, né? É Sim. a tela do computador, é a tela do celular, é muito interessante isso, né? O que o Dani falou. Exatamente, ele é um exemplo legal de que, inclusive de uma forma nova de fazer filme, né? Tipo, sei lá, eu posso fazer um filme só usando captura de tela do meu computador. Exato. Né? Enfim. Não, Mas veja, nesse momento que a gente está vivendo hoje, que é o momento de quarentena, as pessoas estão em casa e tal, a Petra Costa, que foi quem fez Democracia em Vertigem, né, que concorreu ao Oscar, o filme brasileiro e tal, ela tá pedindo pra galera fazer vídeo e mandar pra ela, porque ela quer fazer o próximo documentário dela, ela quer montar falando sobre a experiência das pessoas em suas quarentenas. E quer uma coisa mais fácil, assim, no sentido de, todo mundo hoje tem, né? Todo mundo hoje tem uma câmera no celular. Se ela dá uma instrução mínima ali de enquadramento, posição, luz e tal, ela pode ter depoimentos maravilhosos, assim, entendeu? Porque daí ela pode dar umas dicas e a pessoa, ela acaba montando ali do jeito dela e às vezes pode montar coisas até, sei lá, totalmente diferente do que a Petra nem espera, mais criativa. E isso vai se tornar um documentário, tipo, sabe, com uma linguagem múltipla, assim. Então, realmente, a pluralidade agora que a gente está ganhando, né, com a tecnologia, ela chama a atenção. Talvez seja um próximo movimento. A gente não sabe como isso vai se chamar daqui a algum tempo, né? Porque do mesmo jeito que a gente falou que existe o cinema clássico, o cinema moderno e tal, teoricamente a gente ainda está dentro do que é o chamado cinema moderno. Agora, daqui a 20 anos, sei lá, o pessoal pode falar, a gente entrou agora na época do cinema hi-fi, do cinema sei lá o que, entendeu? Pós-pandêmico. Pois é. Agora voltando, né, pros clássicos que a gente estava falando. A gente estava falando sobre essa questão dos clássicos, da sua linguagem, da evolução e tal. Então isso tudo é uma questão histórica, existe também uma questão ali técnica, né, e didática que a gente estava discutindo aqui. Agora existe também essa questão de conceito e gosto, que o Dani já deu uma arranhada pra gente. Que é isso também, né, a questão do filme. Quando você pega um filme clássico, a pessoa que vai assistir, ela também precisa estar preparada, certo, para assistir, porque é outra linguagem, é outra época, são outras técnicas, é outra coisa. Então assim, o cara que hoje para ir no cinema para assistir Vingadores, Guerra Infinita e não sei o que, e aí depois ele sai disso para assistir 12 Homens e uma Sentença, ele tem que saber que ele tá indo ver uma coisa totalmente diferente, e que 12 Homens e uma Sentença foi um filme que ele, tipo, deu a base, né, no seu roteiro, nos seus argumentos e não sei o que ao longo do tempo foi construindo até a gente chegar nos Vingadores. Agora, a pessoa ia assistir um clássico com a cabeça de um filme, sabe, de guerra, de hoje e tal, ela tá fadada a dar um tiro no pé. Então, eu acho que aí entra uma coisa que a gente já também comentou em alguns momentos aqui, que assim, o Pedro falou do Bong Joon-ho, né, que todo mundo falando de Parasita e ele já conhecia antes. Quando alguém fala isso, você vai ficar puto, normal, você vai falar, conhece esse cara faz tempo e tal. Se você falar assim, olha, você já viu O Hospedeiro, você já viu tal filme, você já viu esse filme, já viu aquele filme, você vai incentivar a pessoa a ver. No caso do Bong Joon-ho, os filmes são mais recentes, ok. Mas quando é o caso de você falar mudou o protagonista e tal, e você lembrar do Psicose, você vai criando
algum interesse em algumas pessoas que vão falar assim, deixa eu ver então esse filme maluco aí, deixa eu ver esse filme velho e tal. E a pessoa vai... Isso eu tô pensando num público que não tá tão interessado, ou no caso de alguém que é educador, ou no caso, enfim, de você ter filho, sobrinho, enfim, alguém que você tá preocupado em formar, em ajudar, né, a pessoa a ter bastante conhecimento sobre cinema ou conhecimento em geral e tal. Se você transforma nesse tipo de sugestão, é mais fácil da pessoa absorver aquele filme ou pelo menos se interessar. Então, por exemplo, Psicose, acho que ainda é ok. Ele tem um ritmo um pouco mais lento, mas é ok. Mas, por exemplo, no caso do Cidadão Kane, eu acho que se você pegar uma pessoa qualquer, uma pessoa que não tem tanto conhecimento de cinema, uma pessoa que só quer se divertir vendo alguma coisa no streaming que ela tem na casa dela, se você pega essa pessoa e fala assim, assista Cidadão Kane, ela vai achar Cidadão Kane um saco. Você me desculpa, mas ela vai achar. Então, assim, como que eu assisto Cidadão Kane e acho aquilo interessante? Eu tenho que entender tudo aquilo que a gente estava falando aqui. Entender que foi o primeiro filme com determinadas características, com determinadas escolhas de história e tal. E para eu entender isso, eu preciso estar por dentro de alguma coisa de cinema, entendeu? Ou que seja no sentido educacional, eu tô fazendo um trabalho pra escola e tal. Você tem que preparar a pessoa que vai assistir, né? Não fala assim, eu acho que... assiste Cidadão Kane, é importante, ponto final. Não. Assiste Cidadão Kane, o filme é assim. Mas tem perseguição de carro e explosões? Não vai esperando isso. A ideia é essa. Pensa que a cabeça da época era assim. Dá uma base pra pessoa já ir assistir o filme sabendo o que esperar e mais confortável até, né? Sim. Será que vocês não estão pedindo demais para um momento hoje que a gente precisa resumir nossa opinião em 280 caracteres? Não, eu acho que depende, Rafa, porque assim, a base pode ser de linguagem se for o interesse da pessoa, então, sei lá, vamos supor, a pessoa viu um filme que é, sei lá, 3D. Você fala assim, sabe, cara, se você gosta de 3D, se você quer estudar 3D, vamos supor, tá? Por que você não assiste Cidadão Kane pra entender profundidade de campo, dar uma olhada, porque tem umas cenas assim, e elas servem pra isso e aquilo. Beleza, eu tô pra uma pessoa muito específica, mas o Cidadão Kane também é um filme muito visto por quem estuda jornalismo. Só que a pessoa que estuda jornalismo, ela não vai ver Cidadão Kane pensando nas técnicas, ela vai ver pensando na história do personagem e na trajetória que ele tem como um magnata da comunicação. É outra coisa, entendeu? Então acho que existem esses pontos. Por exemplo, a minha irmã é psicóloga, ela outro dia tava falando do filme Psicose, ela sabe lá que corte, que sei lá o que, ela tá vendo para entender a questão do personagem que tem psicose, se tem, se não tem, e a mãe, e a filha, e a avó, e o bezerro, e sei lá quem, que tem no filme. Entendeu? Não tem bezerro, só uma zoeira. Mas assim, é isso, sabe? Tipo, depende do recorte e do que a pessoa vai olhar nesses filmes. Não sei se faz sentido o que eu tô falando, mas o que eu tô dizendo faz sim, Dan. Faz sim. Tipo, sabe assim, as pessoas vão olhar pros clássicos, cada uma da maneira que for mais interessante pra elas, com base no que nós, formadores de... Não sei se eu sou um formador de opinião, talvez seja um desformador, mas... forma a minha opinião, Dan. Então, beleza. Então, se você vai ser incentivado pelo Pedro, que teve a opinião formada por mim, e você vai, entendeu? E aí se pautar nessas construções do cineclube, do podcast, do canal do YouTube, tal, pra poder olhar pra isso, pra esses clássicos, entendeu? E em algum momento se divertir, porque tem alguns que, inclusive, tipo, Chaplin é pra você dar risada, entendeu? Tem gente que, eu já me peguei rindo de filmes muito antigos que eu falo, gente, que loucura, né? Assim, mas enfim, é isso. Você citou o Chaplin e eu ia entrar nisso também. Eu acho que algo que pode nos ajudar também a pensar, e vai de encontro do que você falou, é quem apresenta isso pra gente e qual época a gente parou pra poder olhar pra esses filmes. Por que eu digo isso? Eu vi Chaplin desde criança. Não foi Chaplin que me fez gostar dos clássicos. Tu acha que quase todo mundo, hoje em dia eu não sei como é que estão essas coisas, né? Mas era muito comum passar filme do Chaplin no colégio, né? Pra gente ver a Revolução Industrial, enfim. Quantas pessoas talvez se tornaram cinéfilos depois disso? Quantas pessoas foram atrás do clássicos? Eu conheço poucas pessoas. A minha vida mudou quando meu pai sentou comigo e falou, olha, aluguei pra você Disque M pra matar de um tal de Alfred Hitchcock.
Beleza, botamos e, cara, foi o filme que me fez gostar. Eu já era mais velho, já tava com 15 para 16 anos, então mudou pra mim. A minha namorada, ela tá aqui, e ela vai ouvir isso, ela dizia que Star Wars era chato. Ela nunca tinha parado pra ver direito. Falei, não, vamos sentar nós dois. Fui contando mais ou menos o que se formou ao redor do filme. E hoje ela adora também, né? Ela não é uma pessoa que quer saber qual é o nome do plano, se é plano americano, ou se é plongé. Ela não quer saber se a música é diegética ou antidiegética. Mas ela, por exemplo, adora pegar um filme dos anos 40, anos 60, 70 e assistir. Então eu acho que também vai muito isso, né? São respostas extremamente complexas da gente responder, porque nós somos extremamente diferentes, mas talvez também pode ser uma forma da gente entender melhor as pessoas e saber que cada um pode ter uma porta de entrada. Só ficando claro aqui, pra encerrar o que eu tô falando, ver filmes clássicos não necessariamente precisa ver um filme de grande autor, assim. Pessoa que gosta só de filme ação, tem muito clássico dentro do gênero ação, por exemplo, filmes do Bruce Lee. Tem muita gente que gosta ainda do filme do Bruce Lee, eu adoro. Então pode ser algo também que a pessoa adore. Sim, e outra, por exemplo, do caso da sua namorada, se ela tivesse visto Star Wars e entendido o que você explicou e tal, ela estaria compreendendo, ela estaria, enfim, vendo de uma forma diferente, ela teria ainda o direito de continuar achando chato. No sentido de que, posso ver um filme antigo, novo, que seja, achar ele chato, mas entender a importância dele. Ou seja, eu vejo o filme e falo, cara, eu entendo que esse filme é muito bom, que esse filme foi importante, que esse filme é isso, que muita gente gosta, mas, cara, pra mim não rola, acho chato. Tudo bem. Perguntaram pro Scorsese qual é o melhor filme do Kubrick. Ele respondeu, Barry Lyndon. Quando me perguntam, eu falo que eu odeio Barry Lyndon. Ou seja, ou o Scorsese está certo, ou eu estou certo, né? Eu acho que eu não preciso falar mais como nada. Eu conheço você e não conheço o Scorsese, eu acho que você tá certo. Pô, obrigado, cara. Vou botar você em primeiro lugar, vou deixar o Dan agora pro lado. Vai. Posso, falar assim, cara, o melhor filme do Kubrick é o Barry Lyndon, ou, sei lá, 2001, mas eu gosto mais do Iluminado, sabe? Posso falar, mas eu gosto mais do Iluminado, porque ele é mais, sei lá, mais empolgante, né? Ele é um filme pra você, é um filme que você dá um play em qualquer momento, você pode assistir o Iluminado, enquanto que 2001, se você não tiver tomado um cafezinho, você pode, eventualmente... tomado uma LSD... sabe assim? Não, mas eu entendo perfeitamente quem fala, 2001 é chato. Porque realmente você tem que estar preparado, você tem que dizer que, e se você almoçou uma feijoada no domingo e sentou no sofazão e colocou 2001, você vai dar uma cochilada. Mas assim, qualquer pessoa falar que qualquer filme é chato, tá dentro do direito de qualquer pessoa, de gostar ou não gostar. Não existe... Não. Se ela falar que Poderoso Chefão é chato, essa pessoa merece uma surra de gato morto. Até a latina. Se falar que Mad Max Estrada da Fúria não tem história, ela precisa morrer. É brincadeira. Então, mas sabe por que eu tô falando isso? Porque assim, às vezes a sensação que eu tenho é que quando a gente vai falar de um clássico ou de um filme que a gente gosta e tal, eu acho que a gente precisa tomar um cuidado que é da gente não levar aquilo para um patamar quase que intangível de conhecimento, sabe? Levar para um lugar onde assim, nossa, técnica tal, porque daí você começa a tornar esses filmes, quase que assim, eles não são alcançáveis, sabe? A pessoa, ela está aberta para assistir um clássico, ela está aberta para assistir uma coisa nova, uma coisa diferente e tal, mas aí, ela sabe que ela entrar dentro de um clássico e de repente ela não gostar e expressar a opinião dela em 280 caracteres, que ela não gostou de um filme clássico X, ela pode ser massacrada por isso. Entendeu? Então, assim, isso é uma coisa que eu acho que a gente precisa entender, precisa deixar bem claro que, independente do filme que você goste, que você não goste, do filme que você usou para você aprender tal coisa, sabe? Aquilo que te ajudou a entender melhor a técnica X, Y e tal, a gente precisa entender que o cinema ele é fruto de arte e, consequentemente, ele
acaba trazendo uma visão muito abstrata do que é aquilo. Então, o que é bonito pra mim, o que me inspira e tal, ela vai se conectar com a minha história. E aí, quando a gente vai olhar pra isso, muitas vezes eu percebo essa resistência das pessoas embarcarem em clássicos por conta disso, porque tipo, nossa, eu vou entrar num campo em que de repente eu posso ser escorraçado por isso, sabe? Sim, Não, Vou não, dar acho um que exemplo isso- até um pouco mais polêmico. Eu gosto muito, por exemplo, do Pablo Vilaça, é um dos críticos que eu mais gosto de acompanhar. E só que ele tem um texto, né, que é bem legal, falando sobre a crítica em si. Só que tem uma parte que eu discordo muito dele, que ele fala que quando a gente vai falar que um filme não necessariamente se a gente gostou do filme, que o filme é bom, porque a gente tem que achar motivos, enfim, pra dizer que o filme é bom, né? Se o filme é bom, a gente tem que... existem elementos que vão deixar ele bom. E eu discordo num certo ponto que eu discordo e discordo. Eu concordo e discordo. Concordo que realmente tem filmes que são completamente um desastre, que ferem as regras básicas de roteiro. Porém, mesmo assim, eu acho irrelevante a gente querer mostrar ou convencer ou mudar a cabeça da pessoa que não é um filme bom. Eu acho que ninguém ganha com isso. Uhum. Então, acho que é porque é muito isso que você falou, Rafael. Eu acho que por mais que existem já filmes que estão num patamar quase que divino de você apreciar, de você analisar, a mesma pessoa que não gosta é irrelevante. Se a pessoa realmente tem o filme da Kéfera, o filme do Velozes e Furiosos como os melhores filmes do mundo, o que eu vou ganhar convencendo essa pessoa que ela tá errada? Nada. Exato. Então, pelo amor de Deus. Não, e tá a tudo forma... certo. A forma como ela consome o cinema dela, como ela se conecta com aquela obra e tal. Então, assim, é tudo muito, muito, muito pessoal. Por isso que eu quis começar até esse papo trazendo um pouco dessa parte conceitual, né, do que é o cinema clássico e tudo mais. Porque quando a gente vê... Por exemplo, o Dani começou o podcast falando justamente assim, os que perduram no tempo são aqueles que são bons. Não necessariamente porque eles são bons. Eles podem ser bons para uma maioria, mas assim, a partir do momento que você rotula esses filmes dessa forma, às vezes as pessoas podem se sentir não convidadas a assistir um filme, porque se você já tá falando que, esse filme só perdura no tempo porque ele é bom, e a pessoa assiste e acha o filme ruim, às vezes ela pode ser massacrada por isso, entendeu? Então ela perdura no tempo porque ele tem um marco histórico, porque cativou muita gente, porque as pessoas estudam e tal, mas não necessariamente que eles são bons, entende? Eu acho que, mas é que aí entra uma diferença, a palavra-chave acho que aí é approach. É o approach que você tem, como você aborda isso. E aí eu vou voltar pra metáfora que eu fiz lá no começo do podcast, que eu falei de comida, né, quando eu abri. Nem tava planejando isso, não foi planejado, mas eu tava pensando nisso agora. É assim, existe uma diferença entre você não gostar de couve e você fala assim, não vou pegar couve porque eu não gosto de couve. E existe uma diferença, e é completamente diferente você chegar, fazer cara de nojinho e falar assim, ai, couve, não quero couve, entendeu? Isso é diferente. Então a mesma coisa que você não deve olhar pra uma pessoa que não gostou do filme clássico XYZ maravilhoso e falar assim, nossa, como você é fútil, então vai ver seu BBB. Você pode falar assim, mas é que ele é muito importante por causa disso, daquilo, mas tudo bem. E a mesma coisa se você não gostar. É diferente eu olhar pra assistir 2001, tô dando exemplo porque é um exemplo, tem o negócio até do choque de cultura, né, que eles dormiram todos. Né? Dormi um pouquinho. É diferente eu assistir 2001 e, sei lá, não me agradar, porque eu achei ele muito, muito demorado e chato e tal, e falar, achei ele meio cansativo, né, nossa, mas é interessante porque tem essas questões, vou estudar sobre ele, vou ler um pouco sobre ele. É diferente de eu olhar e falar assim, ai, que saco esse filme chato, sabe, tipo, eu sou, não sou cult que nem vocês, seus malas, eu sou legal. O cara do tênis verde, né? Entendeu? Tipo, o adolescente, né, que tipo, enrola o olho, roda o olho e fala, ai, que saco, não quero esse filme chato. É diferente, entendeu? Então, uma coisa é você pensar de um jeito, pensar de outro, concordar, discordar, achar bom, achar ruim, achar legal, achar chato. Outra coisa é você, tipo, ter uma abordagem negativa diante daquilo, sendo que o ideal seria você ter uma abordagem do tipo,
ok, eu não gostei tanto, mas vou tentar entender. Ou eu não gostei tanto e tudo bem você gostar. Ou tudo bem você não gostar deste clássico. Então, mas veja é como... importante só você entender isso. Pronto. Veja como os opostos, eles acabam se alimentando, né? Você tá falando isso, tá me vindo na cabeça aqui direto o documentário lá da Terra é Plana. Né? Porque assim, tem uma coisa ali que eles falam que eu acho muito interessante, que é o seguinte: alguns cientistas falam assim, essas pessoas que realmente acreditam que a Terra é plana, essas pessoas elas têm vontade de consumir algo científico, sabe? Elas tentam construir um pensamento científico. Por mais esdrúxulo que aquilo ali seja, elas buscam esse pensamento. Onde foi que existiu a falha? Talvez a falha esteja no todo. Porque quando essas pessoas estavam interessadas em entender se a Terra é redonda ou se a Terra é plana e tudo mais, às vezes elas não tiveram abertura para discutir isso. Então assim, do mesmo jeito que o cara vai assistir o filme clássico, vai olhar pra ele e vai falar, olha, eu não gostei, nossa, você gosta desse lixo? Porque eu gosto de Velozes e Furiosos, não sei o que e tal. A gente que gosta de um filme clássico, a gente que tem um apreço, entende a importância dele e tal, a gente também não pode chegar pra essa pessoa e falar, nossa, você não gostou. Então, voltando até pra sua metáfora da couve, a pessoa pode estar ali no buffet e ver a couve e falar assim, ai, eu não gosto de couve, ai, que horror couve, não sei o que e tal. E você tá do lado, não você, Dani, né? Você pessoa, você ser humano, tá ali do lado dela, e aí você tá falando, você não gosta de couve? Eu gosto, porque couve traz vitamina C, tem ferro e ela me ajuda a combater não sei o que, porque não sei o que tal. E a pessoa começa a dar um sermão que ela pega e fala... ela pega... Valeu os 11 anos de podcast, essa é a sua voz agora. Obrigado, Deus, por eu estar vivo nesse momento. Entendeu? Então, tipo, a gente tem os dois lados que ficam se alimentando. Então, por isso que é importante a gente também entender isso. É como você falou, é o approach nosso de se desarmar e levar pra pessoa, olha, você gostou desse filme? Pô, você gostou de O Poço? Pô, será que de repente se você for ver um outro filme que, é outra pegada e tal, e é um filme que vai discutir e tal, só que é um filme de 1920 e tal, e sabe? Aí a gente explicar, ter um tempo pra explicar e tal, porque hoje em dia é isso, cara, hoje em dia as pessoas estão entendendo e estão opinando em 280 caracteres e não tem mais tempo de ficar discutindo aquilo ali a fundo. Sim, por isso que eu acho que o approach é o que vai permitir a abertura, entendeu? Sim. E que é o grande desafio, do tipo, então não é você falar assim, tudo bem, então se você não gostou desse filme. Não, é assim, ok, eu entendo você não ter gostado, ou achado chato, ou ficar com receio de ver um filme preto e branco, porque você tá associando com filmes antigos e chatos e enfadonhos, mas eu tenho uma proposta pra você assim, só que é importante você saber disso, é legal saber daquilo, se você gosta desse filme é porque ele foi influenciado por aquele, só de você ter isso em algum momento você pode despertar o interesse. E também, sei lá, né, não dá pra gente também achar que vai despertar o interesse de todo mundo e todo mundo vai virar um maior cinéfilo do mundo e manjar de tudo. Eu, particularmente, por exemplo, música é uma coisa que eu não entendo, eu simplesmente ouço e gosto, e eu admiro quem manja muito de música e ouve o álbum inteiro do Revs e fala dos acordes e das notas tridimensionais do piripaque do blá. Eu não entendo nada, eu só ouvi ou não, entendeu? Então, mas a questão é, tipo, eu tô aqui no cinema, entendeu? A pessoa tá lá na música. Exato. É legal a gente trocar. Dificilmente eu vou pegar o álbum do blá 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 e ficar ouvindo ele inteiro, porque não é a minha praia, e dificilmente essa pessoa vai pegar a filmografia do Kubrick e do Godard e assistir tudo, porque são coisas diferentes. E a gente até já teve uma discussão aqui, né? A gente trouxe o Gabriel Gaspar, né? Pra gente discutir isso e tal, que é essa questão da crítica. E aí a crítica não precisa ser uma crítica profissional. É uma crítica pessoal mesmo. Tipo, eu gostei do filme, eu não gostei e tal. Que é um negócio que é muito difícil da gente... A crítica do senso crítico, do senso crítico,
que é um negócio que é muito difícil a gente descolar, sabe? Do nosso lado pessoal e tal. Porque, pô, o cara vai chegar lá e vai falar, ó, eu gostei desse filme. Por exemplo, a gente gravou aqui recentemente, né? O 12 Homens e uma Sentença. Pô, é um filme que eu assisti há muito tempo atrás. E aí quando a gente se propôs a, não, vamos fazer um podcast debatendo sobre 12 Homens e uma Sentença, eu reassisti o filme. Cara, tinha muita coisa ali que eu não lembrava. Então por mais que seja, puta, é um filme que eu gosto, é um filme que eu achei legal e não sei o que e tal, talvez não tenha sido um filme que me marcou lá atrás. E talvez, inclusive, eu esqueça dele daqui um mês, sei lá. Agora, a grande questão é essa, tipo, a gente se desligar um pouco dessa questão, sabe? De, tá bom, pô, assiste lá 12 Homens e uma Sentença. Eu fui assistir, assisti 5 minutos, achei uma chatice, os caras dentro de uma salinha só falando e não sei o quê. Realmente, é meio chato mesmo, parado e tal, pô. Assiste outro então, por que você não tenta outro e tal? Pô, não quero mais assistir. Beleza, continua assistindo o que você gosta e tal, entendeu? Então é uma coisa meio que a gente precisa também ter esse polimento ali, né, na hora da gente discutir, justamente porque quando às vezes a gente coloca esses rótulos, sabe, do que é o bom, do que é o não sei o que e tal, acaba dentro da arte, isso é muito subjetivo, né? Mas, por exemplo, só adentro ao que o Rafael falou, gente, 11 Homens e uma Sentença não é chato, tá? Ninguém vai assistir esse filme e vai achar chato, tá, gente? Isso é impossível. Não, mas é. E assim, uma coisa que eu penso também, vamos supor que você tá lá conversando com uma pessoa que achou 12 Homens e uma Sentença chato. Beleza, ela tem o direito de achar chato, mas eu acredito que ela precisa, não no sentido de precisa obrigar ela a ouvir um sermão seu, não é isso. Mas é importante, ou num mundo minimamente educado, num mundo minimamente ideal, seria legal se essa pessoa entendesse que este filme é um clássico, ele é muito importante, e é considerado um grande filme, entendeu? Mas eu acho até que a frase é outra, Dani. Eu acho que a frase é outra. Eu acho que não é assim ela entender. O fato do filme ele já é importante. Ele já tá na história. Esse filme ele é importante por várias coisas que vão além do filme. Então isso já é um fato. Mas ela pode, inclusive, não entender, porque ao assistir ela pode falar assim, puta que filme chato, eu não entendo como esse filme pode ser importante. É importante por causa do roteiro, é importante por causa do jeito que a câmera é colocada, não sei o que, da linguagem, blá blá blá. Tá bom, eu não entendo, continuo sem entender, porque pra mim aquele filme foi chatíssimo. Beleza. Não, então ela precisa... Não, eu acho que precisa haver uma aceitação. Vou dar um exemplo da música. Eu não manjo nada de música. Se você vier me falar de uma pessoa que manja de música, vier falar de Chico Science, por exemplo, pra mim, eu vou ouvir as músicas de Chico Science e vou falar se eu gostei de uma, gostei de outra ou não, e pronto. Mas eu entendo, eu sei, eu tenho noção mínima da importância que ele teve dentro do Mangue Beat, que o Mangue Beat foi um movimento musical fundamental na música brasileira. Isso eu sei, entendeu? Isso eu acho que a gente precisa saber, entendeu? Eu acho que precisa sim. Tipo, eu acho que no mundo ideal, as escolas deveriam pegar, falar assim, mesmo que ela não passe o filme inteiro do Cidadão Kane, as escolas deveriam, no mundo ideal, claro, a gente sabe que o mundo tá longe de ser ideal, deveriam pegar e falar assim, gente, vem ver esse trechinho de Cidadão Kane, 5 minutos, ou 3 ceninhas de pouquíssimos minutos. Mostro e falo assim, esse filme é fundamental porque ele fez isso e aquilo, entendeu? E aí a pessoa, se a pessoa vai ver, se ela não vai ver, se ela vai gostar, se ela não vai gostar, são outros 500. Mas eu acho que existem coisas importantes de se saber. E não que a pessoa precisa sair da escola, do ensino médio, formada em cinema ou manjando tudo de cinema, mas tendo uma mínima noção, porque eu já ouvi coisas do tipo, era uma menina de 14 anos, e aí volta pra música, mas só pra dar um exemplo, tá? Uma pessoa de 14 anos que falaram assim, não sei o que, do John Lennon, e a menina fez uma cara, ela nunca tinha ouvido falar em John Lennon, sabe? Eu acho que existe um limite, há um limite, sabe assim? Existe um limite que você tem que falar assim, uma pessoa precisa saber, ela não precisa ouvir todas as músicas do John Lennon, manjar, mas ela precisa ouvir a palavra John Lennon e saber do que se trata. Isso eu acho que, sabe? E se alguém ouvir a palavra Cidadão Kane com determinada idade, ela pode nunca ter visto o filme, mas ela precisa falar assim, acho que é um filme clássico, importante, entendeu? Se ela souber isso, já é importante. E eu acho que
isso é um problema quando a pessoa não saber não é um problema, mas assim, não sabe e faz menos disso. Tem muita gente que faz isso. Fala assim, ai, credo, que esse filme é antigo, né? Cidadão Kane, que é isso? Quem que é esse? Não sei. Não, então, mas tipo, foda-se, entendeu? Mas esse isso. tipo de approach que me incomoda demais e que eu acho que é um problema, entendeu? Então, porque daí eu acho que entra numa questão que é o que tem acontecido muito hoje em dia, inclusive, que é as pessoas confundirem opinião com fatos, entendeu? Exatamente. Fato é um negócio que, tá concretizado, é aquilo, não é uma questão de opinião, é um fato. A gente comentou do Big Brother, e eu sou um grande fã de Big Brother, posso estar ou não assistindo enquanto gravo podcast, vocês nunca vão saber, assim como vocês não sabem quantas peças de roupa eu estou usando nesse momento, mas... Eu tenho uma ideia. São poucas. Meias apenas. Estou só de meias, de algodão. Mas eu falei do Big Brother porque aqui eles falam muito assim, a minha verdade. E não é tipo a minha verdade. A minha verdade é que o Henrique não gravou podcast. Mas a minha verdade é que o Henrique gravou podcast. Tipo, e eu gravei podcast, então não tem a sua verdade que eu não gravei, tá errado, porque eu tô gravando nesse momento. Exato, então, é um fato, cara, é isso, porque... Fato, por isso que Por isso que quando o Dani fala disso, tipo, a pessoa não saber o que é Cidadão Kane, não sei o que e tal, ela pode achar o filme horroroso, ela pode achar todos os clássicos horrorosos. Assim, aí sim é uma questão de opinião. Agora, o fato de o Cidadão Kane, 2001 e tal, serem filmes importantes para a história do cinema, isso é um fato importantíssimo. Por quê? Porque você tem ali, estatisticamente, você tem de uma maneira intelectual e tal, que a partir da criação desse filme houve mudanças significativas na maneira como os filmes eram feitos, na maneira como as histórias eram contadas e tal. Então tudo isso são fatos. Então não adianta a pessoa brigar com fatos, né? Agora, o fato dela não conhecer de repente o filme e tal, e de repente ela nem querer ver o filme e tal, eu acho que não tem problema nenhum. O que eu acho que a gente precisa só deixar claro é isso, essa divisão. Ela precisa entender o que é opinião, o que é fato. E o fato dela dar uma opinião sobre um filme e ela falar que ela não gostou daquele filme, também não nos dá o direito de minimizar ela pelo fato dela não ter gostado do filme, né? E mesmo assim, nem o filme também vai ser diminuído porque a pessoa não gostou. Exatamente. Por exemplo... eu confesso que até eu tive muita resistência uma época com Fellini. Aí volta o exemplo do Scorsese. Será que o Fellini não me agradou e ele está errado? O cara que atravessou décadas do cinema e não agradou o Pedro? Não, né? Como você falou, a pessoa pode não gostar e não tem problema nenhum. Eu acredito que até o Fellini não teria também o problema, né? Mas a tecla que eu sempre bato é que geralmente quem gosta de cinema, até o cara que não vai muito ao cinema, o cara eu acho que sempre está aberto a ter mais. Penso que o importante é isso, né? Essas questões da pessoa entender, de estar aberta a ver o algo mais, só vai enriquecer a experiência dela. Não necessariamente que ela seja obrigada, não que ela precise disso, mas é algo positivo e que só vai somar a experiência para descobrir outros filmes. Ainda mais numa era que a gente tem acesso a quase todos os filmes que já foram feitos. Isso é uma coisa muito legal também. Porque a partir do momento que você está aberto, hoje em dia, né, a gente tem essa vantagem, né, que a gente tem os filmes, cara, na nossa casa, na nossa TV, super fácil, no computador e tal. Até por isso, quando a gente pensa nessa questão agora da quarentena, imagina, na época da gripe espanhola, o quanto as pessoas não sofriam em ter que ficar em casa, às vezes sem nada para fazer. Hoje, o entretenimento, ele bate na nossa porta. Às vezes ele entra sem a gente nem convidar. Ele entra, né? Então, assim, hoje em dia a gente tem essa abertura. As pessoas que só consomem lançamentos, hoje elas estão sofrendo.
porque elas não estão vendo esses filmes chegarem, elas não estão podendo ir até o cinema, consumir e tal, então elas estão sofrendo. Talvez seja um momento bom pra gente repensar também um pouco isso, sabe? Da gente reviver um pouco outras coisas, da gente entender algumas outras coisas que foram produzidas há um tempo atrás e tal. Talvez seja uma grande oportunidade, sabe? Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe. Plano Detalhe da semana, aquele momento gostoso que a gente tem aqui para dar dicas, né? E depois de um papo como esse, muitas dicas podem brotar durante o podcast e depois, né, no nosso Plano Detalhe. Então, Dani, o que você trouxe pra gente nesse Plano Detalhe do podcast 363 para alegrar, né, a semana da galera aí? Cara, eu tô com vários planos detalhes, mas eu não vou falar tudo. Vou indicar 2 filmes e um vídeo. Muito Pronto. bem, muito bem. É que é muita coisa, gente, muito... Nossa, estou muito cheio de planos detalhes. Mas eu vou selecionar, porque senão depois não tem pro próximo. Primeira coisa que eu vou indicar, tem um vídeo do Mimimídias, que é um canal super bacana, que muita gente já conhece no YouTube, que é um vídeo em que eles explicam, o cara explica fala sobre comédia, e ele faz isso de uma maneira que eu jamais seria capaz de fazer, mas que é totalmente aquilo que eu pensei quando eu vi o filme, porque ele faz com base no filme Jojo Rabbit, né? Ele é um grande vídeo que, na verdade, defende o Jojo Rabbit, ele defende que o humor do Jojo Rabbit, a forma como o Jojo Rabbit apresenta esse humor, é uma forma aceitável e tal. E teve muita gente que viu o filme e ficou assim, esse filme tá errado porque ele tá ele tá fazendo piada com o nazismo. Mas não é bem assim, eu acho que e quando eu vi, eu entendi muito. Eu falei, cara, esse filme, ele tá no ponto, sabe? Ele não tá tirando sarro no nazista, ele tá criando elementos que permitem isso. E o filme esse também, vídeo, né? Então, e esse vídeo chama Como, entre parênteses, não fazer humor, né? É um vídeo muito interessante mesmo. Ele explica, assim, muito sobre o humor, sobre o porquê que o filme funciona, porquê que ele, enfim, porquê que a piada dele não tá menosprezando os acontecimentos do Holocausto, etc. É bem legal mesmo. Tô pra indicar esse vídeo faz tempo. E é um vídeo muito legal, muito interessante, muito bom. Aí eu vou indicar um clássico que eu assisti recentemente, que é um daqueles clássicos. Sabe aquele clássico que você fala assim, eu deveria ter visto esse clássico na minha vida. Eu tenho uma falha de caráter por não ver este clássico. E esse clássico é O Sétimo Selo, do Ingmar Bergman, que é um filmaço. Eu vou indicar aqui, porque, né, ele tá lá no Telecine, né, no Telecine Play. E, enfim, é um filme super, super interessante, assim. Tem tudo isso que a gente falou aqui nesse podcast. Então, tem pessoa que tá acostumada só a ver filme de ação com explosões, vai achar ele paradão. Mas ele é muito interessante, é muito bonito e fala sobre questões relacionadas à morte. E tem uns paralelos. É muito louco isso, porque a gente também fica fazendo paralelo porque a gente é retardado. Mas tem paralelos, inclusive, com os momentos que a gente tá vivendo, né? Com momentos de pandemia, porque tem uma relação com a peste negra e tal. Porque, né, o filme se passa no período medieval. Então, é filmaço pra quem ainda não viu este filme, não viu este clássico do Bergman, fica aí a dica. E a outro, não é um clássico, mas é um filme que já faz um tempo foi lançado, que eu não tinha visto, e eu lembro que quando ele saiu, eu falava assim, eu quero ver esse filme, mas aí ele passou e foi, e não vi e tal. E eu vi, e cara, a minha mente explodiu muito nesse filme, porque é muito legal esse filme, e eu não imaginava que ele fosse ser tão legal, que é o filme Acima das Nuvens, do Olivier Assayas, com a Juliette Binoche e a Kristen Stewart, né, a famosa, coitada, vai ficar sendo lembrada como Bella pro resto da vida, por causa do Crepúsculo, mas ela é uma baita de uma atriz, tá super bem nesse filme. E, cara, é muito legal, é um filme que tem um monte de referência, e aí tem, tipo, as atrizes fazem papéis de atrizes, pelo menos a Juliette Binoche, e depois tem a Chloe Grace Moretz que aparece, e elas, tipo, são atrizes discutindo sobre serem atrizes, e uma falando que admira a outra, e falando sobre o envelhecimento das atrizes, entre atrizes, e, tipo, é muito legal, e o filme faz referências à produção de filmes e zoa com os filmes de super-heróis de uma forma, não de uma forma desrespeitosa, mas tira um sarrinho. Eu sei que tem muita gente que talvez ache o filme nada a ver, ou não goste tanto, mas eu achei muito massa esse filme, tipo, ele foi muito mind-blowing pra mim, eu fiquei vendo, eu achei demais, e tem um micro plot twist que é fenomenal. Então, assim, eu adorei esse filme, fiquei muito fã desse filme. É isso. Plot twistzinho.
O micro... Não é um plot twist, é tipo, é um acontecimento muito sutil. Que é tipo, uma pessoa pode ouvir e falar que coisa nada a ver. E eu vi, eu falei assim, meu Deus! Não é nada demais, mas eu achei muito louco. Eu vi esse filme e adorei. Muito bem, tá aí então, vídeo, filme e filme que o Dani trouxe pra gente. Todos os links estarão aqui no post desse podcast, então se você não pegou alguma coisa, acessa ali, que daí você já vai clicar e vai direto para esses links. E aí, Pedro, o que você trouxe pra gente nesse plano de detalhe? Então, trouxe várias recomendações, começando para um filme se você não é tão cinéfilo assim, mas quer entrar nesse mundo, que é um mundo sem volta, com drogas pesadíssimas. Vou indicar para você o Disque M pra Matar, que eu mencionei aqui do Hitchcock, que é um filme bem leve, bem gostoso de se assistir, mostra todas as técnicas do Hitchcock e vai ser bom para você começar a se inteirar, conhecer um diretor já consagrado e um clássico também. Agora você que já tá um pouco mais dentro dos filmes, já tá consumido há um certo tempo, eu recomendo Céu e Inferno do Kurosawa, que é um filme muito bacana e muito específico na decupagem de cena dele. O Scorsese diz que esse filme é como se fosse um balé, porque toda a cena parece que os personagens já trocam para movimentação de cena dentro de um quadro muito específico e dentro de uma história envolvente. Só para rapidamente para dar uma sinopse para não ficar tão jogado, O Céu e o Inferno é uma história que um bandido sequestra um dos filhos de um cara rico e pede um resgate, e toda uma história começa a ser contada. O do Hitchcock, o Disque M pra Matar, a gente começa um filme literalmente com um casal se beijando, corta já pra um outro cara dentro dessa casa, que é o marido da pessoa que tava dando beijo em outra pessoa. Ou seja, é um homem que vai tramar um assassinato da mulher porque descobriu que tá traindo. Então tem um envolvimento ali bem legal. Terceira indicação, penúltima indicação, é um documentário brasileiro que já é considerado um clássico moderno, que é o documentário Doméstica. É um documentário que eu não posso falar muito porque é uma experiência. O diretor Gabriel deu umas câmeras para alguns garotos para eles filmarem as próprias domésticas e fazerem as perguntas que quiserem. Eles que iam fazer o documentário. É surreal. Dialoga muito com o momento também que a gente vive e é um filme que fala sobre relações de classe. Então, se você quer ter uma experiência também mais profunda, vai lá. Por último, mas não menos importante, se você ama o cinema, eu indico a série Story of Film, que é a série que fala sobre a história do cinema, não só focando em Hollywood, fala muito de Hollywood, mas fala do Brasil, fala da Suécia, fala do Japão, fala de vários países. É uma série com 15 episódios, se não estiver enganado. É um pouco difícil de conseguir, mas se você souber ir na locadora do Paulo Coelho, vale muito a pena. Você vai ter uma ideia completa do cinema e como a linguagem foi mudando, os clássicos, enfim. É isso. Falei demais, gente. A recomendação é grande, mas vale a pena. Muito bem, tá aí então, né? As dicas que o Pedro trouxe pra gente aqui. Tudo anotadinho, bonitinho lá pra você aproveitar. E aí, Henriquinho, o que você trouxe pra gente aí de bom? Eu trouxe 2 planos detalhes curtinhos. Um que eu peguei e eu assisti em um dia, eu assisti inteiro, maratonei tudo. É uma série documental da Netflix chamada A Máfia dos Tigres ou Tiger King. Então, imaginem um cara redneck lá no meio dos Estados Unidos que tem, não um zoológico, mas uma criação de tigres de diversos cantos do mundo, e o cara é super egocêntrico, ele se envolve em um monte de disputas com outros criadores de tigres, com briga, envolve assassino de aluguel. Cara, é assim, é bizarro. É uma história extremamente bizarra, não dá pra ter ideia do que vai acontecer, você fica preso. E como é documentário, e o cara ele era extremamente egocêntrico, ele tinha cameramans que andavam com ele sempre, tinha um programa na internet. Cara, é pra você devorar a série, e vale muito a pena, cara, é muito, muito louco, assim, é aquela coisa que marcante, sabe? E a outra dica, cara, é bem levezinha, é uma sériezinha do Pokémon, que tá saindo no canal do YouTube, The Official Pokémon YouTube Channel, e é uma série chamada Pokémon Twilight Wings. E é um episódio por mês, um episódio de 5, 6 minutinhos, baseado no jogo Pokémon Sword and Shield. E, cara, é muito bonitinho as historiazinhas, cada episódio é sobre um treinador de Pokémon. É assim,
é uma outra pegada de Pokémon, e tem uns Pokémons novos que eu nem sei o nome, nem sei os poderes. Henrique, fala minha língua, é dos 150 primeiros? Porque eu só conheço esses. Não, é dos 800 e tanto. É que daqui a pouco eles vão começar a criar uns bichos aleatórios e a gente vai acreditar que já são Pokémon, porque a gente nem lembra mais da lista. Sim, total. Mas é bonitinho, cara, a série, assim, sabe? Uns episódios fala bastante sobre a amizade. É aquele mundo que a gente já tá acostumado a conhecer, o mundo dos Pokémons, mas o traço é muito legal, a animação é muito bem feita, e as histórias realmente, em 6 minutos a gente é apresentado os personagens, tem a história, tem Pokémon, não tem luta e tal, e você fica com vontade de viver naquele mundo, assim. Pokémon Twilight Wind. Muito bem, então, tá aí anotado. Cara, demais. Bastante coisa pra colocar na lista aqui, né? Pra gente acompanhar. Eu vou trazer também 2 planos detalhes aqui pra vocês. Na verdade, 3. O último eu vou deixar pro... Olha só que impressionante. O último eu ia falar, o último eu vou deixar pro final. Olha só. Hã? Nossa, muito bom. Gostei. Inovador. Inovador. É um clássico já. Pois é, bom, vamos lá, é o seguinte. Pra começar, eu gostaria de indicar o filme Entre Facas e Segredos. Eu assisti esse filme agora recentemente e, cara, achei muito legal mesmo, assim. Ele tem uma pegada meio Agatha Christie, assim, um monte de ator famoso, e a história basicamente é isso. Acontece um crime dentro de uma casa, um senhor muito rico acaba aparecendo assassinado, e aí a polícia vai lá pra tentar entender o que aconteceu e tal, e entra em cena o personagem do Daniel Craig, que é um cara, um detetive, né, assim, quase um Sherlock Holmes, assim, e ele tá ali pra tentar entender o que aconteceu e tudo mais. E aí a história se passa nisso, tentando desvendar esse mistério da morte desse senhor milionário e tal. Muito bacana o filme mesmo, ele tem uma pegada bem assim, ela vem trazer bastante coisa de clássico também, aqueles filmes, né, de investigação e tal, e eu achei que ele te prende, né, ele te dá uma segurada. E é o filme dirigido pelo Rian Johnson que é o cara que estava tentando levar o Star Wars para um lado, e aí ele, né, foi chutado de lá e acabou com aquele... Ele combinar com os russos, né? Exatamente. Então, é do Rian Johnson, e dá pra ver justamente isso, que o Rian Johnson é um cara que preza muito por essa construção do roteiro, né? Como cada ponto que ele vai deixando ali ao longo do filme, ele amarra tudo no final. Então, tudo faz sentido. E dá pra ver muito isso, porque o Rian Johnson, além de dirigir, ele também é o roteirista do filme. Então, Entre Facas e Segredos, fica essa dica aí pra você. E meu outro plano de detalhe é uma série também, que é o Better Call Saul. É uma série original Netflix, né? Que ela se passa ali, né? Ela tem um pezinho no Breaking Bad. Conta a história do Saul Goodman, né? O advogado que a gente viu aparecer em Breaking Bad e tal. As 2 primeiras temporadas ali, ela se preocupa em mostrar como que o Jimmy McGill, o personagem que é o advogado, se transformou exatamente no Saul Goodman. E aí, depois dessas 2 temporadas, ele começa a desvendar, ele começa a construir outra vertente desse personagem, que é a sua personalidade. E agora terminou recentemente a 5ª temporada, e essa 5ª temporada está espetacular, assim. É uma nostalgia, vai puxar muita coisa lá do Breaking Bad, fazer conexões e tal. Cara, eu acho muito legal. E é uma série, né, com bastante tribunal, julgamento e tal, os trambiques ali que o Saul Goodman adora fazer, né? Um personagem maravilhoso, né, Rafael? Você sabe, maravilhoso. Sabe que eu só assisti a primeira temporada, cara, e eu não... também. Eu gosto de Breaking Bad, mas eu não senti vontade de continuar assistindo. Você acha como assim? Você não assistiu? Você não assistiu? Como assim você faz isso? Você acha que ela vai colando no que acontece na série Breaking Bad? Vai colando. Porque assim, a gente vê, por exemplo, em Breaking Bad, e eu agora tô fazendo esse exercício, porque eu tô reassistindo Breaking Bad, né? E aí tem coisas legal que eu vou vendo no Breaking Bad que faz sentido agora com Better Call Saul. Então, por exemplo, em Breaking Bad, o Saul, ele liga em algum determinado momento pro Mike, né? Aquele careca lá, faz tudo e tal. Ele liga.
E eles já se conhecem. E aqui na série a gente vai ver como eles se conheceram, entendeu? Como eles foram criando essa relação ao ponto de chegar numa cena lá de Breaking Bad e eles passavam no telefone e ligar pro Mike. Então isso é muito bacana, assim, o Mike tem bastante espaço na série e tal. Algumas pessoas falam isso, que a primeira temporada ela é mais lenta, a segunda temporada é mais lenta e tal, porque existe essa construção dele, sabe? Como ele vai, ele em nenhum momento ele se torna o Saul Goodman, né? Ele é o Jimmy McGill, então ele ainda é outra pessoa. Então eles gastam 1, 2 temporadas justamente para desenvolver esse cara, para mostrar, onde que ele chegou, por que ele abandonou o nome dele e pegou outro nome. Então eles vão construindo isso. Cara, eu achei essa 5ª temporada eu achei espetacular, assim, e ela tá muito mais rápida e tal, então eu achei que tá muito bacana mesmo. Eu fiquei com vontade de ouvir muita gente falando bem dessa 5ª temporada. Sim. Mas precisa ver tudo, né? Tipo, não é uma coisa que você fala assim, não, pega a 5ª temporada. Eu vou começar a última temporada essa semana. Eu acho que vale a pena, não são muitos episódios, né, por temporada, então eu acho que vale a pena, assim, se, tem vontade de assistir um negócio bem construído e tal, eu acho que vale a pena, sim. Por fim, né, meu último plano detalhe, na verdade é um apelo para as pessoas, para vocês, gente, fiquem em casa, é isso que eu queria dizer para vocês, a gente tá com tanta desinformação, tanto conflito de informação, as pessoas confusas, tem gente que fala uma coisa, outras pessoas falam outra e tal. Eu vou dar o meu relato aqui, não sei se meus amigos me acompanham e tal, mas eu vou dizer para vocês o seguinte, eu vou me amparar no que os médicos, os cientistas, a OMS, as pessoas que estão na linha de frente ali, elas estão falando, entendeu? Então enquanto eu ver que as pessoas estão falando fique em casa, se previna, não saia. Essa doença ela pode, né, levar você para o hospital e tal. Cara, eu vou ficar em casa e eu sugiro que vocês façam a mesma coisa. Mas eles são comunistas, Rafa. Brincadeira. Os cientistas são comunistas, a OMS é comunista. Brincadeira. Pois é. Desculpa, continua. Não, e eu tenho um relato, né, que é esse meu plano de detalhe também, que o meu sócio, ele teve o Covid-19, teve todos os sintomas e é assustador quando você vê uma pessoa próxima de você com os sintomas, com as dificuldades, com a dificuldade de respirar. E ele relatou pra mim que essa dificuldade de respirar, ele falava pra mim assim, é como se você estivesse afogando sem estar na água, entende? Você puxa o ar não vem. Então, a pergunta que eu faço é, vale a pena chegar nisso? Porque quando você pega a doença, você tem essa dificuldade de respirar, você fica mais ansioso, né? Porque você não está conseguindo respirar, você tem o seu coração dispara e tudo mais, e aí as pessoas vão tendo outros problemas, né? Então, gente, não vale a pena brincar com isso, não vale a pena a gente correr esse risco, sabe? Não só pela doença, a doença tem uma mortalidade baixa e tudo mais, mas não vale a pena a gente se expor e a gente, de repente, correr o risco da gente ocupar a vaga de algum hospital e tal, que de repente pode ter uma pessoa mais necessitada precisando. Então, o meu pedido é esse, o meu plano detalhe para você é esse, fique em casa. Chegando aqui no final de mais um podcast Cinemação 363, batemos esse papo aqui sensacional sobre filmes clássicos, sobre filme cult, sobre filmes modernos e tal, enfim, falamos sobre tudo. Eu queria agradecer aqui, né, a presença aí do Pedro, do Henrique, que vieram aqui conversar com a gente. Então, Pedro, obrigado pela sua presença aqui com a gente, pelo debate, sempre muito bom. A gente adora quando você vem e espero que você volte mais vezes, né? Então, deixa também todas as redes sociais, site e tal, que as pessoas podem acessar, né, pra chegar até você aí. Obrigado, Rafael. Obrigado, Dan, Henrique. Cara, fico muito honrado mesmo pelo convite. É sempre um prazer falar com vocês. Fora o conhecimento, vocês são de um carisma absurdo. Eu queria ter metade do carisma de vocês, sério mesmo, sabe?
de condução, de podcast, eu gostaria muito de ter. Então, cara, como alguém que ainda tá começando e tal, é muito bom mesmo. Então, galera, muita droga. Exatamente. Essa parte aí. Então, pessoal, quem quiser conhecer é só entrar no www.canalclaquete.com.br. Eu não sei porque eu falei www, acho que ninguém mais coloca www. Ninguém mais. Site, né? Enfim, se você procurar pro Canal Claquete, você vai achar. Nós estamos nos melhores agregadores de podcast também, então joga Canal Claquete que você vai achar o nosso podcast, e estamos no YouTube também. São os conteúdos que nós produzimos, texto, podcast e YouTube. Então vocês vão gostar bastante. Mais uma vez agradeço o convite e até a próxima. E não saia de casa. É isso aí. Valeu, Pedro, novamente. Henriquinho, obrigado também pela sua participação aqui, sempre muito boa, né? Obrigado, Rafa, Daniel, pelo convite. E adorei vir, pode contar comigo sempre. E ouçam aí, ó, o podcast tá saindo sexta-feira. Amanhã vai sair um episódio novinho lá do Geração M. Eu e o Xaxim batendo... Spoiler, a gente vai estar batendo um papo super, ultra, mega nerd sobre Star Trek e Star Trek Picard, que tá lá na Amazon Prime, que vocês podem assistir aí. Assiste antes de ouvir o podcast. Muito bem, isso aí. Dani, obrigado também pela sua presença em mais esse podcast, agora 363, Dani. Quando eu falo o número, eu até me assusto. Eu não, porque eu estou preparado para mais 360. Brincadeira. Mas é isso. Aí. Valeu, gente, obrigado. Valeu, Rafa, valeu, Henrique, valeu, Pedrão. E é isso, até mais e até semana que vem. O podcast Cinemação 363 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.